Meus irmãos, a paz do Senhor, que prazer, que alegria estar com vocês mais uma vez para estudarmos mais uma lição da nossa revista Betel Dominical e hoje a lição de número 9, que tem como título Ordenança para uma vida de santificação. Estaremos hoje falando um pouquinho, resumo, sobre a importância da santificação. Vai ser benção. Me chamo Wanderson Gomes, sou membro da Assembleia de Deus de São Pedro da Aldeia, pastor Davi José Loureiro e congrego com meu amado pastor Sérgio Ismael. Fica comigo, depois da vinheta voltamos falando sobre santificação. Olá, meus irmãos, como eu já falei, hoje é a lição de número 9, que tem como título Ordenança para uma vida de santificação. Então, meus amados, hoje estaremos falando sobre a ordem, sobre a ordenança do Senhor para santificarmos, para buscarmos ter uma vida de santidade, buscar santificar a nossa vida, tanto alma, corpo, quanto o nosso espírito. No texto áureo que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo, falando aos crentes em Tessalônica, diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Aqui, meus irmãos, o apóstolo, escrevendo aos crentes, aos cristãos em Tessalônica, instrui que é a vontade de Deus, que os cristãos vivam em santidade. Busque a santificação, se abstendo de tudo aquilo que contamina a sua vida. Ou seja, tudo que há no mundo que contamina o meu corpo, que contamina a minha alma e contamina o meu espírito, eu tenho que estar longe. Pois santificação significa separação. É você se separar de tudo aquilo que pode contaminar a sua vida. E o que é a santificação? Santificação é o processo. É o processo que leva o homem à realização dos propósitos de Deus para a sua vida. E o habilita a progredir. Olha, irmãos, em progredir em busca da perfeição moral e espiritual do Senhor Jesus Cristo. Sempre, irmãos, mediante a presença do Espírito Santo que habita em cada um que aceitou a Cristo como o seu Salvador. A santificação ocorre na medida da dedicação do crente e se manifesta através de um caráter marcado pela presença e pelo fruto do Espírito, bem como por uma vida de testemunho fiel e serviço consagrado a Deus e ao seu próximo. Na introdução, o comentarista diz que buscar a santificação é dever e necessidade de todos os cristãos. Pois, como diz o escritor aos Hebreus, sem santificação que ninguém verá o Senhor, pois Deus é santo, irmãos. E como um ser santo, ele exige dos seus filhos a santidade. Para que haja relacionamento, o Senhor quer de nós uma vida santa. Para que haja intimidade, o Senhor quer de nós uma vida separada do mundo, separada das coisas pecaminosas e ligados a Ele através da santidade. Pois Deus, irmãos, é um ser santo.
não há impureza, não há pecado. Então, assim como o Senhor é santo, nós também temos que ser santos para ter um relacionamento, uma vida de intimidade com o Senhor. O tópico 1 vai nos dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Como já falei, santificação significa separação do pecado. Estar sem mistura, sem contaminação, vestes brancas, vestes limpas, vestes alvas. Então, irmãos, essa santificação, ela se inicia no novo nascimento. Quando a pessoa aceita Cristo como Senhor da sua vida, ali o crente é santificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ali nós passamos a ser santos como o Senhor é santo. Porém, o processo de santificação, ele se estende por toda a vida do crente, até, irmãos, alcançarmos a glória eterna. Olha o que diz Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Provérbios 4, 18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, irmãos, assim tem que ser uma vida, a nossa vida, irmãos, de santificação. A cada dia devemos brilhar mais. A cada dia nos separar mais do mundo e brilhar, refletir a luz do Espírito Santo, refletir o brilho do Senhor em nós. Então, irmãos, santificação é um processo contínuo de crescimento no padrão de pureza ética, moral e espiritual, sempre conduzido pelo Espírito Santo que habita em cada crente. Tá, irmãos? E os elementos que nos ajudam a nos santificar, são vários. Eu vou citar alguns, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é um meio, é uma ferramenta que o Senhor nos concedeu para nos santificar. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor, irmãos, é aquela que nos orienta ao que devemos fazer ou não fazer. Então, irmãos, se eu estou caminhando eu estou fazendo algo errado, a palavra do Senhor me orienta a não fazer. É a minha luz. É a luz onde me dá direcionamento. Outro elemento, outro meio que me ajuda a santificar é o sangue de Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue vertido do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. Ali, irmãos, ele purificou os meus pecados, purificou as minhas falhas, os meus erros. Então, o sangue de Jesus purifica-nos de todo o pecado. Também há o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, convence-nos da justiça e do juízo. O Espírito Santo é aquele que age em nosso ser, que nos impulsiona para que a gente venha nos santificar. É aquele que nos ajuda. É o Consolador que foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo. Também existe a oração, uma vida de constante oração, uma vida de vigilância, amando a justiça, odiando a iniquidade. Então, irmãos, isso são elementos e meios que nos ajudam a nos santificar. Tem pessoas que dizem: mas eu não consigo santificar a minha vida, eu estou sempre fazendo o que agrada ao mundo.
porque não tem uma vida de oração, não busca meditar na palavra, vigia pouco. E aí, irmãos, é impossível viver uma vida santa, uma vida separada para Deus. No tópico 2, nos diz: sede santos, porque eu sou santo. Um dos motivos, irmãos, pelo qual Deus deseja a santidade é porque Ele é santo. Sede santo, porque eu sou santo. O nosso Deus é imaculado, nosso Deus é puro, não tem parte com o mal e muito menos com o pecado. Então, irmãos, o salmista lá diz que o caminho do Senhor é perfeito, que a lei do Senhor é perfeita. Diz que toda a criação do Senhor é perfeita. Então, meus irmãos, como Deus é perfeito, não possui erros nem mancha, Ele também deseja que o seu povo seja perfeito. No livro de Gênesis, capítulo 17, no versículo 1, Deus ali aparece a Abraão. E Ele requer de Abraão um comportamento condizente com o caráter dele, com o caráter do Senhor. E Deus diz: olha, Abraão, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Ali, irmãos, o Senhor, Ele espera que Abraão busque a santificação. Um outro exemplo, irmãos, da Bíblia, onde o Senhor exigiu a santidade, foi naquela passagem onde Moisés, pela primeira vez, tem um contato com o Senhor diante da sarça. Moisés viu aquela sarça pegando fogo, ele foi se aproximando quando ouviu uma voz: ei, Moisés, tira as sandálias do vosso pé, porque o local que tu estás é santo. Era o monte que era santo? Não. Era a terra que era santa? Era a sarça que era santa? Não. O lugar era santo porque a presença do Senhor estava ali. Então, irmãos, o Senhor exigia de que Moisés tirasse a sandália para se aproximar dele, pois ele exigia uma vida de santidade. Assim, ele requer isso de nós também, irmãos. Uma vida de santidade. Até porque o Senhor Jesus Cristo, ele se entregou ali na cruz do Calvário, na igreja, para santificar, pois ele deseja uma igreja sem impureza, sem mancha, sem defeito, irrepreensível, pois ninguém verá o Senhor sem a santificação. A igreja do Senhor é representada pela noiva, branca, alva, preparada para o noivo. Tá, irmãos? E essa santificação, ela tem que estar presente em todas as áreas da nossa vida. O ser humano é um ser que existe a tricotomia, o corpo, alma e espírito. Então, a santificação tem que abranger o corpo, quanto a alma, quanto o nosso espírito. Muitos se preocupam muito com o seu corpo, com o seu exterior. Muito com o seu exterior, demonstra a santidade muitas vezes demasiadamente na roupa, sem maquiagem, sem enfeites, porém há mau pensamentos, sentimentos são impuros. Isso também reflete no espírito. Então, irmãos, o Senhor, ele quer que a nossa alma, corpo e espírito sejam plenamente conservados, íntegros para o nosso Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo fala que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, tópico 3, a participação do discípulo de Cristo. Meus irmãos, na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O servo do Senhor, irmãos, ele não pode estar na mesma forma do mundo. O servo do Senhor, ele não pode se amoldar àquilo que o mundo faz. O mundo, irmãos, está completamente em desacordo com os valores morais, com os valores éticos, com os valores espirituais que a Bíblia, a palavra do Senhor ensina. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que a Bíblia diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento de muitos. Então, irmãos, o sistema mundano ele está sob o domínio do mal e o mundo faz o que lhe agrada. Porém, o crente, irmãos, ele tem que viver uma vida santa, ele tem que viver em santidade de vida. O crente, ele rema contra a maré, ele se opõe ao mundo. O crente ele não pode se coadunar, irmãos, com o erro, com o pecado, com a iniquidade. Não, irmãos, não vos conformeis. Não podemos ser como o mundo. Na Bíblia a gente vai ver vários exemplos, irmãos, de pessoas, de homens de Deus que decidiram viver uma vida santa, não se contaminar, não ser como o mundo. Um exemplo, Daniel e os seus 3 amigos que saíram, foram levados cativos da sua terra para a Babilônia. Mas lá, distante de tudo, distante da sua família, distante dos seus pais, distante da tua terra, eles decidiram não se contaminar. Eles decidiram não se amoldar com os costumes e os padrões babilônicos. Porque eles serviam a Deus, eles sabiam a quem eles serviam, que é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Outro exemplo foi José, um jovem também que foi vendido pelos seus irmãos e foi parar no Egito, e mesmo distante da sua família, mesmo distante do seu pai, no momento em que ele foi tentado ser atraído pela mulher de Potifar, ali ele não se amoldou ao mundo, ele fugiu, porque ele decidiu viver uma vida santa. Ele disse: eu jamais farei isso com o meu Senhor, tanto o Senhor Deus dos céus, como o seu Senhor na terra, que era Potifar. Ou seja, irmãos, ainda que o mundo venha tentar nos atrair, mas nós somos, irmãos, do Senhor. Nós vivemos uma vida santa, separada para a honra e glória do nome do Senhor. Tá, irmãos? O Espírito Santo é aquele que nos ajuda. O Espírito Santo é aquele que nos impulsiona a estar santificando, porém parte de nós querer viver uma vida para agradar o Senhor, uma vida de santidade. Busque a santificação, busque se santificar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Se você gostou do vídeo, compartilhe, curta, dê seu like, para que o nosso canal ele venha se expandir. Deus abençoe.